Boa tarde, povo de Deus, graça e paz. Como prometido, estou aqui para poder fazer a ministração a partir de hoje. Já fiz até o comunicado para os meus clientes aqui, que vem cortar no salão da minha barbearia, né? Que a partir das 3 horas da tarde até as 4 horas estarei fazendo culto online. Então, provavelmente, todos os dias. No domingo a gente já faz o culto de manhã, se possível for, faria à tarde, mas possivelmente de segunda a sábado estarei aqui fazendo os cultos online. E hoje estou aqui, ontem foi falado referente ao propósito, né? Que Deus veio brandar no meu coração aí, do jejum de Daniel. E que a gente ia iniciar, né, realmente nesse exato momento, nas 3 horas da tarde. Então já estamos iniciando esse propósito. Que em nome do Senhor Jesus, peço permissão para entrar na tua santa e poderosa presença e em participar deste propósito, que ficarei, no caso, 10 dias em jejum, nesse propósito, que é os 10 dias, e realmente ficarei no propósito do legumes. E em nome do Senhor Jesus, venha nos transbordar, revestir e transbordar com a tua santa e poderosa presença, Senhor. Que o Senhor venha direcionar cada passo, cada situação, cada momento que a gente tiver nesse propósito, direcionado por Ti. E que na quinta-feira, a partir das 3h10, 3h05, 3h10 da tarde, estaremos entregando esse jejum. Em nome do Deus que é Pai, do Deus que é Filho e do Espírito Santo. Amém. Apresentei esse jejum ao Senhor. Por que eu ficarei 10 dias? Eu ficarei 10 dias porque é o tempo do propósito. Porém, é que nem Deus tocou no meu coração para passar para a igreja, para as pessoas que realmente nos acompanham aí, que será 7 dias esse curso, até no caso a próxima segunda. Então eu ficarei um pouco mais, por motivos você vai entender. Quem quiser compactuar desse propósito de 10 dias, fique à vontade, você vai entender. A gente vai ler, fazer a leitura agora da palavra de Daniel, a parte que ele faz o jejum. E também descobri que esse jejum não é de 21 dias, e sim de 10 dias, foi o que Daniel fez nesse propósito. Vamos lá, para você que quer saber na onde está essa passagem, é Daniel capítulo 1, a partir do versículo 6, para a gente não ficar contornando muitas coisas. Daniel capítulo 1, a partir do versículo 6, diz assim: E entrando eles, se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misaías e Azarias. Versículo 7. E o chefe dos eunucos depôs outros nomes, a saber que Daniel pôs de Beltesazar, e Ananias de Sadraque, e Misaías de Misaque, e Azarias de Abednego. Daniel se ausentou o seu coração, não se contaminar com as porções do manjares do reis, nem com o vinho que ele bebiam. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que ele concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Quer dizer, deu graça e misericórdia, que ele permitiu. E Deus tocou no coração daqueles chefes e ele permitiu que eles participassem dessa forma. E disse o chefe dos eunucos, Daniel: Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou as vossas comidas e as vossas bebidas, porque veria ele os vossos rostos mais tristes
do que os dos jovens. Quer dizer, ele já tinha colocado para Daniel, ele falou assim, ó, vocês vão entrar nesse propósito, só que tem um porém. Os seus rostos vão ficar mais tristes e caídos do que os demais, que estão comendo manjares normalmente, né? E vamos lá, do que os jovens, que são os vossos iguais. Assim, arriscarei a minha cabeça para com o rei. Quer dizer, ele falou para Daniel, eu vou arriscar minha cabeça para com o rei. Se eu deixar vocês nesse propósito, se vocês for fazer esse propósito. Por quê? Porque o rei dava comida, manjares, todos os tipos de coisas acrescentava diante desse, no propósito de deixar os soldados mais fortes e compatíveis com a guerra, né? Porém, o Daniel não queria participar desses manjares. Então disse Daniel, dispensário a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misaías e Ezaquias. Experimentar, peço-te, os teus servos 10 dias fazeis o que nos deem legumes a comer e águas a beber. Quer dizer, aqui, ó, nessa parte que fala, e experimentai, falou para ele, peço-te os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. Quer dizer, o propósito foi feito com legumes e também com água. Então, se veja diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens, que comem as porções dos manjares do rei. E conforme vires, te hajas com os teus servos. E ele conveio nisso, e o experimentou 10 dias. Quer dizer, eles experimentaram as porções por 10 dias, que no caso ficou na água e no legumes. Isso fez a experimentação, já que vocês querem fazer, então vocês vão fazer, vão experimentar 10 dias fazendo esse propósito. Vamos ver quem vai ficar melhor, quem vai ficar em aparência. Então, pediu prova de si, ele não ia participar dos manjares, ia fazer, no caso, uma purificação do seu corpo. E também aqui tem a vantagem também de todo esse propósito que Daniel e aqueles outros três, que no caso é Sadraque, Mesaque e Abednego, fizeram com o Senhor e o que acrescentou o Senhor diante deles. E ao fim dos 10 dias, pareceram os seus semblantes melhores. Olha só, pareceram os seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam porções de manjares do rei. Eles ficaram mais gordos, mais fortes. Dessa sorte, o despensário tirou a porção do manjar deles, e o vinho que deviam beber, ele dava legumes. Ora, a esses 4 jovens, Deus deu-lhe conhecimento. Olha só o que eles ganharam. Ó. Olha o que ele deu aos quatro jovens. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. A esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu o entendimento e toda a visão e sonho. Quer dizer, Daniel teve entendimento, a sabedoria e toda a visão e sonho. Todos os sonhos que chegavam até ele tinha a capacidade de revelar aquele sonho por intermédio do propósito que ele fez. Então, intermédio desse propósito que a gente está fazendo, que a gente inicia hoje, para quem quiser iniciar. Não é ninguém obrigatório fazer. Ah, mas você falou que é obrigatório. Não, não é obrigatório. É um propósito seu e com Deus. Não é seu comigo, não é seu com fulano, não é seu com ciclano. É um propósito seu e com Deus. Se você acha
que você deve fazer esse propósito, então faça. Se você acha que você não deve fazer, então não faça. Os benefícios são esses, sim. Deus deu a sabedoria, o entendimento e a interpretação de sonhos. Então, mas é certeza que Deus vai dar? Só você e Deus. O propósito é ser Deus. Eu estou fazendo o meu propósito com Deus. Vou cumprimentar o que está escrito aqui, esses 10 dias. Para quem quiser participar desse propósito, que foi colocado até para a igreja ontem, foi 7 dias em propósito do jejum de Daniel. Qual é o alimentos? São só legumes e água, assim como está escrito aqui. Outros falam vegetais, outros falam situações, e tem muitos também que fazem um jejum de Daniel meio diferente, né? Coloca arroz integral, outros colocam pitada de sal, tempero. Isso daí eu sinceramente, para mim é manjar. Se você quer conquistar um objetivo com o Senhor sincero e fiel, você tem que agir conforme a palavra de Deus orienta. E aqui coloca como legumes e água, beber. Então, é sacrifício? É. Mas é para matar o seu eu e deixar o eu de Deus entrar em você. E se for para matar o seu eu e deixar o eu de Deus entrar em você, então por que não fazer da forma certa? E Deus concedeu a este jovem conhecimento, inteligência e tudo. Tá? Deu um probleminha técnico aqui, mas graça e paz. Bora lá. Então, ele realmente deu conhecimento de todas as letras a esses 3 que fizeram esse propósito e se colocaram diante do Senhor da forma certa. Quem vai estar vigiando nós? O próprio Deus. Não tem como ser humano vigiar outro ser humano. Isso não existe. Mas tem como Deus ficar de olho em nossos propósitos, direcionado a nós, colocando-se a nós, visualizando cada momento que a gente estiver passando, cada alimento que a gente está comendo. Então, é um propósito seu e de Deus, é um particular. Então, não é seu com o pastor, não é seu com fulano, não, é seu e Deus. Se você quer um objetivo traçado na sua vida, faça esse propósito. Você viu como falou? Que esse propósito, eles chegaram mais robustos, mais cheios, mais bonitos mais fortes do que aqueles pobres que estavam comendo de tudo o que era necessário para eles ficar fortes. Então a gente tem que realmente se colocar diante de Deus. Vamos continuar no 18. E ao fim dos dias em que o rei tinha dito que eu trouxesse os chefes dos eunucos, os trouxeram diante de Nabucodonosor. O rei falou com eles, e entrando todos eles, não foram achados outros tais como, olha só, não foram achados, eles eram os caras mais espertos, inteligentes e sábios daquele lugar. E Daniel ainda sabia revelar os seus sonhos. Os sonhos de todos nós, né? Até do rei de Nabucodonosor. Por intermédio de Deus, né? Não é o homem em si, é Deus que nos revela. E Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Pois isto diante do rei, em toda matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o qual o rei lhe fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos. O que significa doutos? Mais sábios, mais inteligentes. Doutos, significado de doutos é mais sábios do que os demais. 10 vezes. Só para você ver, o propósito levou eles a 10 vezes de mais sabedoria. 10 vezes de mais sabedoria do que os demais doutorados de lá. As demais pessoas. E por intermédio dessa situação, eles acabaram ficando com muito mais sabedoria do que os demais. Do que todos os que estavam lá. 10 vezes a mais. Imagina, se Deus já proporciona pra gente uma sabedoria de um homem, estando nele, é claro, imagina você 10 vezes mais esperto, ou inteligente, ou sábio, ou revelador de sonho em todo caso. Bora lá. Do que todos os magos, olha só os que eles estavam, ó. Doutos, no caso, mais sábios,
do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino. E Daniel estava até ao primeiro ano do rei Ciro. Então, o que acontece? Eles entraram num propósito, ofereceram comidas, manjares, vinho, todo quanto é tipo de guloseimas. Ofereceram para todos. Eles ofereceram por quê? Para eles ficarem fortes para a guerra. E só que ele falou, não, peraí, eu quero realmente me livrar desses manjares. Eu não quero esses manjares na minha vida, eu quero somente legumes e águas, se tu me permitires. E assim foi permitido a esses homens e deram só água e legumes para eles. Então, no meio dessa jornada que ele teve, ele comeu só tomou só da água e comeu só os legumes. E foi bem-aventurado no fim dela. Então é por isso. Às vezes a gente quer ter um algo de Deus, mas não faz o algo para se aproximar dele. E às vezes a gente padece por isso. Então, se você quer se aproximar mais de Deus, se você quer ser mais servo, se você quer ser mais orientado pelo Senhor, direcionado pela sua palavra, sábio, inteligente e principalmente ter o seu corpo bem, então participa desse propósito. Se não entregou, entrega agora. A gente fez eu vou entregar em 10 dias. Vou cumprimentar, vou até quinta-feira que vem. Segunda, é isso mesmo, até quinta-feira que vem. Na parte de umas 3h30 eu vou entregar para que não seja nem para um lado nem para o outro, né? Porque o propósito eu iniciei às 3h05 mais ou menos, no início da publicação aqui da live. No início da live a gente iniciou o propósito de oração. Então são esses os benefícios, são esses o que a gente deve comer, o que a gente deve beber também. E o que fazer depois? Eles fizeram isso, amém, glória a Deus. A nossa vida continuará normalmente, referente a outras coisas. No caso, eu acrescentei nesse jejum também de Daniel, direção de Deus, é claro, para que todos que participassem, procurassem viver nesses 7 dias, no caso, que nem foi colocado para a igreja 7 dias. Quem quiser fazer esse propósito por 7 dias, amém. Será abençoado e Deus vai abençoar cada um de nós. Porque a gente está se colocando diante de Deus da melhor forma. E nesses 7 dias que você participar, só tomando água e comendo legumes, também tira os manjares da sua visão. Quando você quer se aproximar de Deus, você faz o jejum. E nesse jejum, no caso, isso aqui é um propósito. Ah, mas jejum não pode falar. Realmente, jejum não pode falar. Isso é um propósito seu e de Deus. É um propósito para que você tenha algo na sua vida, na sua saúde, no seu dia a dia. Então, tira as coisas que não provém. Nesses dias que você tiver na purificação em espírito, procura ficar em espírito também nas coisas gerais. E outra, vocês que é mulheres ou maridos, vocês têm que conversar com as suas esposas para entrar no propósito mais a fundo. No caso, eu vou levar totalmente a fundo esse propósito. Estou procurando levar totalmente a fundo, referente a todos os quesitos. Ficar no assistir, na leitura bíblica, diante até do carnal e também do alimento. Então eu vou entrar em geral até a quinta-feira. Já entrei em contato com a minha esposa, conversei com ela, pedi permissão a ela para fazer esse propósito por completo, que eu não vou ter nada com ela durante esses dias. Então quando você faz o propósito dessa proporção, você tem que pedir autorização ao seu parceiro. É verdade, sim, nesse propósito, quando se envolve o relacionamento íntimo, sim. Quando envolve o relacionamento íntimo, você tem que ter um acordo com o seu cônjuge. Então você chega até ele e fala, ó, durante esses dias a gente não vai ter nada, você pode me liberar referente a isso. Se não te liberar sobre isso, você pode manter isso e você continua nos outros quesitos, que é o alimento. Principalmente, o principal do propósito é o que? O alimento. A alimentação, que seria a água e os legumes. Esse é o principal do propósito. Quem quiser fazer só na água e nos legumes, amém. Quem quiser fazer na televisão e não assistir qualquer coisa, além de você assistir
por exemplo, uma novela ou um filme que normalmente, assiste uma coisa evangélica, troca essas coisas, que até purifica até os seus olhos. Os seus olhos são a lâmpada do corpo, e tudo que você assiste diante e não provém, vem para ti e toca em vossos corações e entra e acumula. Então tudo que você adquirir nesse dia de sabedoria não é um propósito para o ano todo, é um propósito de 7 dias. Quem quiser levar até os 10 pode levar, fique à vontade. Deixa Deus te orientar. Mas é um propósito de 7 dias. Faz esse propósito com Deus e permita o trabalhar de Deus em sua vida. E vê o que Deus pode te acrescentar e te direcionar nesses dias que você for falando com Ele, que você sendo direcionado por Ele, que você ser orientado por Ele, para que Ele possa realmente trabalhar em ti. Eu mesmo vou focar um pouco na palavra de Deus. Tenho um propósito, já fiz isso algumas vezes. Tenho um propósito de ler a palavra inteira, de Gênesis e Apocalipse. Então é uma maravilha para mim, porque durante esses dias que eu não vou poder ter contato com, realmente não, contato com o WhatsApp. Outra coisa, WhatsApp e Facebook pode, desde o momento que seja alguma coisa assim, para responder, falar assim, não, preciso, que nem, por exemplo, estou entrando aqui para fazer uma live de Cristo, ou responder alguma coisa no particular, se alguém mandar alguma coisa no Messenger, alguma coisa. Agora, assim, o propósito completo, você não pode ficar, tipo assim, com manjares também das imagens, assistir todo qualquer tipo de coisa. Posso? Depende do propósito que você quiser fazer. Se você fazer o propósito completo, como eu estava falando, o propósito completo é assim. Você vai se anular praticamente de todas as redes sociais. Só vai usar em si essas redes sociais para entrar em comunicações, por exemplo, via WhatsApp ou mensagens, ou se você for postar alguma coisa que seja aproveitável diante do reino dos céus. No Facebook também irá postar normalmente, pela graça de Deus, e você vai nesse propósito. Agora, para aquele que quer fazer só do alimento, mas eu quero só fazer só do alimento. Se você quer fazer esse propósito só do alimento, não tem problema, faça só do alimento, com água e legumes, somente. Leva esse propósito, coloca diante de Deus, entra nele e vai na sua fé. Mas, tipo que eu falei para vocês, o propósito meu vai ser o completo. Já entrei em concordância com a minha esposa. A palavra de Deus diz que toda vez que você, e não somente nisso, toda vez que você entrar num propósito, jejuar essas coisas, e que praticamente anula o seu corpo de todas as coisas do mundo, principalmente o conjugal, né? Então, quando você entrar nesse propósito, nessa direção, você tem que ter uma autorização do seu cônjuge. Então, realmente peça. Mas aqueles que são solteiros não precisam pedir nada, né? Porque são solteiros e não estão, creio que não estão com ninguém. Mas aqueles que são casados é necessário. Ou estão com a pessoa, é necessário falar com eles. Porque realmente na Bíblia fala que o seu corpo é do seu... O corpo da mulher é do seu marido e o corpo do marido é da sua mulher. A gente não tem autoridade sobre nossos corpos, e sim a sua mulher tem sobre você, sobre mim no caso, e eu tenho sobre a minha mulher no corpo dela também. Então, vou entrar nesse propósito completo. Quem quiser participar completo, participe. Eu tenho 100% de certeza que Deus aí vai dar muitas maravilhas nesse propósito. Seja ele de entendimento, de sabedoria, de inteligência, de direção familiar, no corpo. Às vezes a pessoa tem saúde, e uma das coisas que veio tocar no meu coração também é que muitas saúdes serão restauradas nesse propósito, porque realmente é um tratamento do seu corpo para o espiritual. Então muitas pessoas reclamam até de muitas doenças, muitas situações do seu corpo, só que na hora de fazer um propósito Deus não faz. Então tá aí a sua oportunidade de se colocar diante desse propósito, repetindo. O propósito vai ser assim, inicialmente já foi falado aqui na palavra de Deus. O propósito para a igreja que foi colocado, que Deus colocou até em meu coração, foi de 7 dias. Eu vou
esticar um pouco mais para cumprir o propósito, biblicamente falando, de Daniel, que é 10 dias. Biblicamente falando. Para quem não leu, capítulo 1, do versículo 6 ao 21. A leitura está aí, você lê. Daniel, capítulo 1, do 6 ao 21, explica todas as situações, até a quantidade de dias. E para a igreja, 7. A igreja pode fazer do que preferir. Completo ou só de legumes e água. E no caso vai terminar na próxima segunda, né? Razoavelmente quando você apresentar nesse dia de hoje. Vê o horário que você vai apresentar, se não já apresentou no início. A gente apresentou no início do culto, que foi mais ou menos umas 15 e 5. Mas eu vou entregar para 15, 10 e 15 e 20, ou até 15 e meia, se possível for, quando eu finalizar meu propósito, para se cumprir a quantidade de dias certos, entendeu? Para não interrompê-lo. E deixa Deus proporcionar toda a sabedoria, toda a inteligência e até mesmo em revelações de sonho. Deixa Deus te usar da forma que Ele quer, ou até mesmo te usar para curar, para abençoar, para direcionar, não sei. O que você espera de Deus na sua vida? Se o que você espera de Deus na sua vida, você se coloca diante da palavra de Deus e faz a leitura e faz esse propósito para que Deus possa te providenciar. Talvez o que você espera que Deus faça na sua vida. Já chegou muitas pessoas em mim e algumas dessas pessoas que chegaram querendo fazer prova de Deus. Se Deus existe. Algumas falam se Deus existe, outras falam se Deus realmente pode mudar a vida delas, outras falam uma coisa, outras falam outra, falam muita coisa. Mas a grande possibilidade, talvez, de você provar até que se Deus existe, se Deus pode mudar a sua vida, se Deus pode te transformar, é num propósito desse. Onde você se opõe diante de ti. Aqui não estamos te pedindo coisas impossíveis de fazer. Nesse jejum não é coisas impossíveis, é uma troca de alimento, aonde você vai purificar o seu corpo. Então, realmente não é uma coisa impossível, não é simples, realmente, porque a gente está acostumado a se alimentar de muita, principalmente porcaria. Talvez até te traga muito mais saúde do que as porcarias que a gente come, e você ainda vai ter o espiritual renovado diante do Senhor. Então venha, faça esse propósito com Deus, faz prova, fala: Deus, vou entrar nesse propósito, vou ver o que o Senhor pode mudar na minha vida, qual direção que o Senhor pode fazer em intermédio de mim. E aí Deus vai te mostrar no fim desse propósito. Claro, se você fazer ele completamente da forma certa, apresenta ele a Deus. Chega e fala assim: oh meu Deus, meu Pai, peço permissão para entrar na sua santa e poderosa presença. Peço perdão pelos meus pecados. Estou entrando nesse propósito aqui e quero ver uma diferença em mim. Ajuda-me. Vou entrar nesse propósito, vou cumpri-lo até o fim e vou ver o que o Senhor possa acrescentar na minha vida. Que eu tenho certeza, 100% de certeza, que você não vai ganhar. E você não vai perder, você vai ganhar muito para com Deus. Então, bora nesse propósito, bora nessa missão. Missão dada é missão cumprida diante do reino dos céus. E se você quer se aproximar mais de Deus, conhecer a sabedoria do reino dos céus, quem sabe esse não é o momento. Então, povo de Deus, estamos aqui dando fim a mais uma live abençoada. Quem quiser assistir essa live do início ao fim, vai lá no meu Facebook, vai estar no Instagram também. O Senhor fala para jamais deixar de falar da palavra dele, mas sim acrescentar que está próximo o reino dos céus. E tudo que a gente faz é bem válido para toda essa situação. Aqui é que nem eu falei, fui até Daniel, fiz a leitura de Daniel para que a gente pudesse entender um pouco desse propósito que a gente está fazendo, que já foi relatado ontem também. Esse vídeo vai estar no Facebook. O Facebook está em 30 dias apagando o vídeo. Então, como ele vai estar sendo apagado em 30 dias, você pode assistir ele por completo depois que terminar aqui, se você não pegou ele por completo, tá falando do propósito. E também vai ser colocado lá no YouTube. No YouTube é @Igreja Seguidores de Jesus. Você vai lá no YouTube, coloca lá Igreja Seguidores de Jesus e vai estar lá à disposição. Se inscreva, aperte o sininho para chegar notificações
E realmente, logo mais, quando cumprimentar a cota certa de inscritos, a gente vai estar transmitindo por lá os cultos também. Então, se inscreva lá, que você vai ter todos os vídeos à disposição, os vídeos dos cultos, os vídeos das lives, todo qualquer tipo de programação que é necessário postar da igreja, vai estar lá também no YouTube. E mesmo os vídeos que saiam daqui e em 30 dias apagados, estão todos lá. Daí quem quiser ir lá, dar uma visitada, olhar e analisar todos os vídeos, fiquem à vontade, fiquem na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo e na orientação dele, para você olhar, analisar, ver essa obra como está sendo feita, que está sendo feita para salvar almas realmente, que é o propósito que Deus colocou no meu coração, salvar almas, ir atrás das ovelhas perdidas da casa de Israel. Então este é o propósito da Igreja Seguidores de Jesus. Então fique nesse propósito, venha com nós nessa jornada e veja o que Deus pode te acrescentar no fim de todas essas coisas, para que você veja a diferença. E quando você coloca a Deus em planos na sua vida, direcionado, colocado, orientado por Deus, você realmente arrebenta. Ah, o que pode comer? Gente, é só legumes e água. Ah, mas eu posso fritar? Não pode, é óleo. Óleo, até coloca em certa parte aqui que ele nem se ungia. Durante esses dias eles nem colocavam óleo no seu corpo, quanto menos na sua boca. Não pode colocar óleo, não pode colocar sal, não pode colocar nenhum tipo de coisas que pode modificar o gosto dos legumes. Então é legume puro, mas é ruim. Primeiramente, é por pouco tempo e é um propósito. Se não fosse para ser um propósito, talvez não seria dificultoso. Imagina se a gente tivesse que fazer um propósito igual a Jesus, que ficou 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. A gente morreria. Então esse propósito é mamão com açúcar perto do que Jesus já fez por nós. Por isso que a gente nunca vai ser igual a Jesus. A gente pode seguir os caminhos dele, pode ser direcionado por eles, pode andar nos caminhos que ele andou, mas ser ele, ninguém. Povo de Deus, fique na paz, que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, que o Senhor orienta da melhor maneira. Se estiver nesse propósito, glória a Deus. Na segunda-feira às 3 horas do mês, não, na live das 3, provavelmente muitos vai estar entregando o seu jejum. A gente vai fazer uma oração também a partir das 3h20, 3h30 da tarde. No caso eu vou continuar com o jejum, e aqueles que for terminar nessa data, nesse dia, quiser assistir a live, vir com nós nessa live das 3, que agora todos os dias das 3, talvez de domingo não, mas porque tem um culto, ou os dias de culto, mas provavelmente de segunda a sábado às 3, e nas 3 da segunda-feira a gente vai estar entregando o propósito que foi colocado na igreja, que é o dos 7 dias. Para quem iniciou às 3 horas da tarde nesse dia de hoje, 3h30, 3h20, não sei, o horário que você iniciou, você termina às 3, ou na segunda-feira. E aí a gente vai estar também. Se você assistiu a live depois, assistiu sua live só à noite, e começou o propósito à noite, você entrega o seu propósito no horário que você iniciou, para cumprimentar os 7 dias. E quem quiser passar também de 7 até os 10 como eu, fiquem à vontade. Então você vai nesse propósito, e nas 3h30, mais ou menos às 3h30 da tarde, a gente vai estar fazendo uma oração de entrega do propósito, dos que for entregar esse horário. Como eu não sei a base de quantas pessoas vai fazer, ou de quantas pessoas realmente tem nesse propósito, ou os horários em si, eu já falo isso, para as 3h30 estar entregando. Para quem começou, iniciou às 3h30, 3, essas coisas, às 3 horas, nesse horário, seja abençoado por Deus, direcionado em cada um da sua vida. E na quinta-feira, na live da quinta também, aí às 3h30, mais ou menos também, na quinta-feira, a gente vai estar entregando esse projeto que a gente está fazendo, que é o Jejum do Daniel. Vai estar entregando ele por completo. Então, para quem quiser seguir, seja orientado, quer orientações, vai no início do vídeo, puxa aí, tá aí, ó, a live ao vivo aqui, e você vai lá no início da live, puxa, analisa,
ver tudo certinho, todas as orientações que foi dado e as direções, para você saber conforme você deve entrar ou não diante desse jejum. Bora, povo de Deus, que Deus abençoe. Vou fazer uma oração para todos nós, para esse propósito, Senhor. Peço permissão para entrar na tua santa e poderosa presença, pedir perdão por todos os meus pecados, consciente e conscientemente. Meu Deus, envia seus anjos e arcanjos diante dessas pessoas que estão assistindo, que vão assistir, ou de todas essas pessoas que estão nesse propósito. Também peço para que o Senhor vá até aquele caderno que está todos os nomes daqueles familiares e que livre-os de todo mal, do laço do caçador, da peste destruidora e da praga dominadora, em nome do Senhor Jesus. E que direciona, nos protege, envia os seus anjos para ir conosco nesse jejum, Senhor. E que esse jejum seja direcionado totalmente a Ti, para a santificação em nossos corpos e a limpa das nossas vestes, para que a gente possa tomar uma nova direção em nossas vidas. E todos esses, Senhor, que estiver precisando de algo diferenciado em sua vida, seja uma doença incurável, um demônio, um mal que está na sua vida, seja na mente, seja no coração, seja na casa dessa pessoa, seja nos caminhos, seja na encruzilhada, obra de macumbaria, todo e qualquer tipo de mal, eu repreendo agora em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, envia seus anjos e arcanjos para guardar essas pessoas até o fim desse propósito, e principalmente durante seu dia a dia na sua vida. Em nome de Deus que é Pai, Deus que é Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém, povo de Deus. Fiquem na paz de Deus, que Deus abençoe a vida de todos vocês, de todos nós, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo.